Bom dia, alunos do oitavo E da Escola Crispiniano. Estamos novamente com nossas aulas de matemática. Aqui quem vos fala é o professor Imaté Júnior. E vamos dar continuidade ao que a gente estudou na aula passada, né? Na aula passada a gente estava trabalhando com os conjuntos numéricos, né? E eu mostrei para vocês que a gente utiliza esse símbolozinho aqui para indicar se um número pertence ou não pertence ao determinado conjunto. A gente viu que o N representa o conjunto dos números naturais, e o conjunto dos números naturais são os números que nós utilizamos para contar. Quais são esses números que nós utilizamos para contar? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim sucessivamente. Então, o número 2 ele pertence ao conjunto dos números naturais. Já o menos 3, ele é um número negativo. Nós não utilizamos negativo para contar. Então ele não pertence ao conjunto dos naturais. Já o número menos 6, ele é negativo. E os números inteiros são os positivos e os negativos inteiros. Então ele pertence ao conjunto Z. Já o conjunto Q, eu mostrei para vocês que é todo número que pode ser transformado em fração. E isso aqui é um número decimal, automaticamente ele já é uma fração, né? Então ele pertence aqui. Já menos 3,2 é um número quebrado, né? Ele pertence aqui, ó. Ele não pertence a Z. Z somente os números inteiros. 3/4 já é uma fração, né? Pertence aqui. 0,2 é um número decimal, ele não pertence aos naturais, a gente não utiliza isso aqui para contar. Esse tipo de número aqui, depois a gente vai estudar ele especificamente, a gente chama de dízima periódica. Ele pode ser transformado em fração, então ele pertence aqui. O menos 20 é um número inteiro, né? Ele pertence a Z. O número 6, ele é natural, ele é um número inteiro. E será que ele é racional? Sim. O que é um número racional? É todo número que eu posso transformar em fração. Então eu posso transformar o número 6 em 6 sobre 1. Posso transformar o número 6 em 48 sobre 8, né? 48 dividido por 8 dá 6. Então, o número 6 pertence aqui. O menos 5, eu posso transformar o menos 5 em fração. Então, ele é um número racional. E menos 6 sobre 2 é a mesma coisa que menos 6 dividido por 2, que dá menos 3, ou seja, gera um número inteiro e Z representa os inteiros. Então, isso aqui pertence a Z. Já nessa questão é só para vocês compararem, colocar o maior ou menor. Por exemplo, aqui, ó, 3 é maior que 2, né? Então 3/5 é maior que 2/5. A boca fica voltada para o número maior. Já os 5/7, ó, o 5 é menor que o 6, 5/7 é menor que 6. Agora aqui, pessoal, nós temos um problema aqui, ó, na letra C. Na letra C, nós temos 3/5 e 2/4. Nós não podemos compará-las imediatamente. Seria interessante que nós tivéssemos os denominadores iguais, para poder comparar. Aí o que a gente faz? Vocês procuram um número que seja divisível por 5 e 4 ao mesmo tempo, que nesse caso seria o 20. Até porque 5 vezes 4 dá 20. E a gente vai transformar isso aqui em uma fração equivalente, onde vai ter o 20 aqui embaixo. Então basta apenas você multiplicar aqui por 4. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 3 dá 12. Aqui, ó, basta você multiplicar por 5. Então 5 vezes 2 dá. Então quem é maior, 12/20 ou 10/20? 12/20 é maior, então 12/20 é a mesma coisa que 3/5, então 3/5 é maior que 2/4. Eu tenho aqui 0,3 e aqui eu tenho 1,4. Em dinheiro isso aqui seria 30 centavos, aqui seria 1,40. Então isso aqui é menor que 1,4. Novamente nós temos aquela mesma situação. Os denominadores aqui são diferentes. É interessante que eu tenha aqui os denominadores iguais. Procuro um número que seja divisível por 3 e 4. Nesse caso aqui o 12. Que 3 vezes 4 dá 12, né? Então a gente multiplica aqui por 4 e multiplica aqui por 4 para que as frações fiquem equivalentes. Já essa a gente multiplica por 3, ó, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15.
E agora eu faço a comparação, ó, 28 é maior que 15, então 7 terços, que é a mesma coisa que 28 dozeavos, é maior que 5 quartos, que é a mesma coisa que 15 dozeavos. Já na letra G, a gente também vai ter que deixar os denominadores iguais. Entre 8 e 5, 8 vezes 5, 40, né? Então a gente multiplica o 8 por 5, obrigatoriamente eu tenho que multiplicar o numerador por 5 também. Então aqui vai dar 15. Isso a gente multiplica por 8 para dar 40. 8 vezes 6, 48. 15 40avos, que é a mesma coisa que 3 oitavos, é menor que 48 40avos, que é a mesma coisa que 6 quintos. Então, esse aqui é menor que 6 quintos. Aqui eu tenho 1,3, aqui 1,03. Aqui em dinheiro seria 1,30 e aqui seria R$1,03. Então, esse aqui é maior que 1,03. Então, aqui ó, a gente faz para a gente comparar frações, tipo essa aqui, ó, que tem os denominadores diferentes, igual a J, igual a C, a gente tem que deixar os denominadores iguais. Numerador é a parte de cima, denominador é a parte de baixo. Hoje a gente vai aprender aqui a transformar números decimais em frações decimais, né? O que é uma fração decimal? A fração decimal é a fração onde o denominador é 10, 100, 1000, 100 mil, múltiplos de 10. Por exemplo, aqui, ó, tá vendo 0,3? Como é que a gente transformaria o 0,3 em fração? Você vai olhar quantas casas decimais eu tenho depois da vírgula. Eu tenho 0, o que vem depois da vírgula a gente chama de casa decimal. Aqui eu tenho uma casa decimal, então eu repito 3, que é a casa decimal, sobre, aí eu vou colocar aqui embaixo no denominador, eu vou colocar 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 e assim sucessivamente, de acordo com a quantidade de casas. Esse número aqui só tem uma casa equivale a 1/10. Então eu tenho aqui, ó, 3 décimos. Já aqui eu tenho quantas casas, ó, depois da vírgula? 1, 2. Então embaixo o denominador vai ser 100. E em cima você repete o numerador. Então eu tenho 34 centésimos. Aqui o mesmo procedimento, ó. Quantas casas decimais eu tenho depois da vírgula? Só uma. Então aqui, ó, décimo. E em cima você coloca um número sem a vírgula, 12 décimos. Na letra D eu tenho 3 casas decimais. Aí você coloca 1, 2, 3. Eu coloco 1000. E em cima você coloca o número sem a vírgula, 123 milésimos. É assim que a gente faz a leitura. Já aqui, ó, a gente tem 1, 2, 3 casas. Então eu vou colocar o 1000, são 3 casas. E em cima eu coloco um número sem a vírgula, eu vou ter 1237 milésimos. Na letra F, nós temos quantas casas? 1, 2, 3, 4. Então a gente coloca 1, 2, 3, 4 zeros. Ou seja, eu vou ter aqui 2341. A gente chama isso aqui décimo de milésimo. Então, quando eu quiser transformar um número decimal em fração decimal, é só você observar quantas casas decimais o número tem. Por exemplo, aqui eu só tenho uma, então é 10. E repito o número de cima sem a vírgula. Eu tenho 1234 sobre 10. A mesma coisa aqui, ó. Quantas casas decimais? 1, 2. Então eu coloco 100 aqui embaixo. E lá em cima eu coloco o número 2315. A gente lê 2315 centésimos. Então a gente vai colocar no denominador 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, de acordo com a quantidade de casas. Vou botar mais uma letra aqui. Vamos supor que eu tivesse esse número aqui, 1,354127. Só um exemplo. Quantas casas decimais tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, eu teria 1 milhão. E em cima eu repetiria o número. Eu tenho aqui 1.354.127
deixa eu ver aqui, milionésima, né? A gente chama milionésimos porque tem 6 casas. Observe que aqui, ó, pegou 6 zeros porque pega 6 casas decimais. É assim que a gente transforma o número decimal em fração. Já o procedimento inverso, que é transformar a fração em decimal, é parecido da mesma coisa, do mesmo jeito. Só que aqui a gente vai colocar casas decimais. Por exemplo, aqui eu tenho 3 décimos. 3 décimos é a mesma coisa que 0,3, 3 sobre 10. Aqui eu tenho 0,05, 2 casas, 100. Aqui eu vou ter que ter, ó, 3 casas, 0,00100. Já aqui eu tenho 34 décimos. Aí o que vai acontecer aqui? Se você botar 0,34 está errado, porque aqui eu teria 2 casas decimais. Colocando 2 casas decimais aqui, eu teria 3,4, que é 34 sobre 10. Já na letra E eu tenho aqui, ó, 23 centésimos, é 0,023. Observa, 1, 2. Desculpa aqui, pessoal, eu só tenho 2 casas, é 0,23, 2 casas. Já aqui, ó, eu tenho 189 centésimos. Isso aqui vai ser a mesma coisa que 1,89. Quantas casas eu tenho aqui, ó? 2. Tem que ter 2 aqui, ó, 2. Nesse caso eu tenho que ter quantas, ó? 23 milésimos. Vai ser 0,0, 23 milésimos, né? 0,0. Só pode ter 3 casas. 0,023. 1, 2, 3. Já que eu estou 234 centésimos. 234 centésimos. Aqui, ó, 23,4, 2,34. Então tá aí a atividadezinha respondida aí para vocês, certo? Então é assim que a gente faz para transformar um decimal em fração. Olha, se é 10, uma casa. Se é 1000, 100, 2 casas. Se é 1000, 3 casas. Se é 10.000, 4 casas. E assim sucessivamente. Como sempre, essa pequena atividade para vocês responderem, tirar a foto e enviar para mim. Ok, pessoal, por hoje nós terminamos a nossa aula. Qualquer coisa, estamos por aqui. Uma boa Páscoa a todos. Né? Quinta e sexta nós não teremos aula devido ao feriado da Semana Santa. Então nós nos encontraremos somente na próxima semana. Um abraço a todos.